Pai, nessa noite nós colocamos nossas vidas na Tua presença. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez na vida de cada um que aqui está, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Deus, nessa noite nós colocamos nossas vidas na Tua presença. Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós, que possamos, ó Deus, essa noite ser libertos pela Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que tudo aqui, ó Deus, que a religião tem nos prendido, Pai, que nessa noite seja liberado e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, ministre a liberdade no coração de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. A unção de Deus está aqui. 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 Viva e eficaz é Sua palavra. Viva e eficaz é Sua palavra. A unção de Deus está aqui. 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 E a palavra é viva. Viva e eficaz é Sua palavra. Viva e eficaz é Sua palavra. Diga, a unção de Deus está em mim. 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 Viva e eficaz é Sua palavra. Viva e eficaz é Sua palavra. Eficaz é Sua palavra. Declare isso mais uma vez. Viva e eficaz é Sua palavra. Sua palavra. Amém.
Amém? Então nós estamos falando sobre a aliança mosaica, que é a lei. Então a gente está falando sobre lei. Às vezes a gente acha o seguinte, que o Velho Testamento, ele tem que ser abandonado, porque tem práticas lá que nós não praticamos mais hoje, porque hoje nós estamos vivendo na dispensação da graça, não estamos vivendo mais na lei. Então tem muitas coisas da lei que não serve para nós, não serve para a igreja. Por exemplo, se alguém adulterasse, essa pessoa tinha que ser apedrejada. Hoje é assim? Hoje, se alguém adulterar, o que tem que fazer com ela? Ou com ele? Ela tem que ser perdoada, né? De toda forma, nós temos que perdoar. É verdade ou não é? Então, na lei, era oferecida a morte. Na graça, é oferecida a vida. Estão entendendo? Então, assim, tinha muitos mandamentos, muitas ordenanças na lei, que era assim: se você fizesse alguma coisa, o castigo sobre você seria imediato. Se você tocasse um leproso na lei, você teria que ser colocado para fora da cidade, expulso. Hoje, na graça, você tem que tocar no leproso, que Jesus fala, né? Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos. Então muda tudo, da graça, da lei, irmãos, para a graça é outro nível. É como se fosse Série D do Campeonato Brasileiro e Champions League. Champions League é um campeonato europeu que tem dos times lá, que é o top do top, entenderam? Então a gente começou a falar sobre isso. E a lei, o que era a lei? A lei consistia em mandamentos. Era o seguinte: você tinha que fazer, cumprir, para você merecer algo, para você merecer alguma bênção, certo? Você tinha que obedecer todos os mandamentos para você ser abençoado, para você ser considerado justo. E ninguém conseguia fazer isso. Ninguém conseguia ser considerado justo, porque ninguém conseguia cumprir todos os mandamentos. Só teve uma pessoa que conseguiu cumprir a lei, que foi Jesus. Tanto é que Jesus falou: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. E ele cumpriu. Então Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei sem desobedecer nenhum dos mandamentos. Então ele se tornou justo. E quem são os outros justos? A Bíblia fala assim que ele se tornou justo e justificador daqueles que creem nele. Então se você e eu cremos em Jesus pela fé, ele nos torna justos. Então hoje você não é mais pecador, porque na lei todos eram pecadores. Na lei não havia justo. Por isso que a Bíblia fala assim: não há justo, nenhum sequer. Mas isso é na época da lei, não é para graça. Na graça, a igreja é considerada justa. Você é considerado justo para Deus. Embora você ache que você não é. Não, eu não sou justo, mas para Deus você é. Por quê? Porque não está em jogo o seu sacrifício, não está em jogo as suas obras, está em jogo o sacrifício de Jesus. E você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que você se tornou justo. Você se tornou, não, ele te tornou justo. Amém? Então, nós falamos sobre alguns versículos da lei que está no livro de Hebreus. Eu não quero que vocês abram ainda. Primeiro, nós vimos em Hebreus 7:11 que quando se muda o sacerdócio, se muda a lei. Então o sacerdócio, que era dos sacerdotes da tribo de Levi, foi mudado para Jesus Cristo. Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote. Então, como mudou o sacerdócio, se mudou a lei. Então a lei que nós obedecemos hoje não é mais a lei de Moisés, é a lei de Cristo. Tinha muitas pessoas antigamente que falavam assim: agora eu passei para a lei dos crentes. Então nós hoje somos submissos à lei de Cristo. E nós vamos ver daqui a pouco o que é. Um outro versículo que fala em Hebreus 8, versículo 6, é assim: que Jesus é o mediador de uma superior aliança, com base em superiores promessas. Então, se na lei tinha as promessas de bênçãos, na aliança muito mais. Só que na lei a pessoa tinha que cumprir os mandamentos para receber as bênçãos. Na graça você não precisa cumprir para receber, porque você já é abençoado. Então quer dizer que eu posso viver no pecado? Não. E nós vamos ver hoje também que não. Mas o sacrifício de Jesus te tornou abençoado.
É o que está escrito em Efésios. Em Hebreus também fala assim que a nova aliança foi estabelecida após a morte do testador. Um testamento ele só tem validade depois que morre o testador. Se você faz um testamento para os seus filhos, aquele testamento não tem validade nenhuma enquanto você viver. Mas depois que você morre, aquele testamento passa a valer para os filhos. Então, Jesus, ele é o mediador dessa aliança. Quando é que começou então a nova aliança? Após a morte de Jesus. A graça, o Novo Testamento, a nova aliança, ela não começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. A graça, a nova aliança, começa no livro de Atos, com o derramar do Espírito Santo. Será que vocês conseguem entender que Mateus, Marcos, Lucas e João não é do Novo Testamento? Porque o Novo Testamento só valeu após a morte de Jesus. E Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus estava vivo. Você vê que em Mateus, Marcos, Lucas e João não havia igreja. Não tinha igreja, que eu falo pessoas. A igreja só veio a surgir no derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Foi que surgiu a igreja, nós. Antes não tinha igreja, era Jesus e os discípulos. E os discípulos não eram a igreja. Eles eram discípulos de Jesus, mas depois eles vieram a ser igreja com o derramado do Espírito Santo sobre a vida deles em Atos 2. Outra coisa que nós vimos, que a graça nos torna perfeitos em Cristo, sem necessidade de novos sacrifícios pelos pecados. Uma das coisas que Paulo mais combateu nos seus livros, nas suas cartas, foi a prática da lei. Por quê? As pessoas aceitavam Jesus, mas queriam viver praticando a lei. Como? Queriam circuncidar-se. Eu aceitei Jesus, agora eu faço parte da igreja, mas eu preciso me circuncidar. Eu aceitei Jesus, eu faço parte da igreja, mas eu preciso guardar o sábado. Eu aceitei Jesus, eu faço parte da igreja, mas não posso mais comer carne de porco. Posso comer mais carne de certos animais. Então eles queriam trazer as coisas da lei para dentro da igreja. E Paulo combateu isso firmemente. E nós vamos ver hoje na carta de Romanos o que Paulo combateu a respeito de lei, que a igreja estava misturando. No livro de Gálatas é ainda mais forte esse combate de Paulo. Mas nós vamos ver o livro de Gálatas na outra aula que eu for dar. Hoje você não tem necessidade de sacrifício nenhum para ser salvo. Você não precisa, por exemplo, fazer uma campanha no monte de 21 dias para você receber uma bênção. Eu vou fazer uma campanha no monte de 21 dias, porque aí Deus vai me abençoar. O jejum de Daniel foi um, o jejum de Jesus foi outro, certo? O jejum de Elias foi outro. Então assim, o jejum que Jesus ensinou foi outro. Então houve jejuns diferentes para cada pessoa. Só que a gente quer copiar as coisas da lei. E, por exemplo, quando eu falo fazer uma campanha, não é que a campanha tem o poder de te dar a vitória. Ela não tem. Você pode ver que se tivesse, toda a campanha que você fizesse, você ia receber a vitória. Eu vou fazer 7 dias, vou vir 7 dias e pronto. E vou receber minha bênção. E é assim? Não. Muitas vezes a gente faz campanhas atrás de campanhas e não recebe a bênção. Mas por quê? Porque falta fé. Ainda há muita incredulidade no nosso meio. Estão entendendo? Então não são os sacrifícios que você faz que vai te abençoar. Você já é abençoado. Eu preciso fazer um jejum, porque se eu fizer um jejum, aí Deus vai ver o meu sacrifício e vai me dar a bênção. Isso aí é lei, irmãos. Isso aí é você se sacrificar para Deus te abençoar. O jejum é para matar a sua carne, para você se aproximar de Deus, para você ser mais íntimo de Deus. Não é para fazer barganha com Deus, porque senão era fácil também. Então eu vou fazer um jejum e Deus vai me dar a vitória. O que eu preciso? Eu preciso de um carro, vou fazer um jejum, Deus vai me dar um carro. Funciona assim? Também não. Então a graça nos torna perfeitos em Cristo. Outra coisa de Hebreus que eu li semana retrasada. Podemos viver deliberadamente no pecado? Claro que não. A igreja não pode viver deliberadamente no pecado, porque o fim disso é morte. O salário do pecado é a morte. Então se você quer viver uma vida no pecado, você pode ter certeza que você vai morrer. Pastor, mas eu luto contra o pecado, eu tento não pecar, mas eu estou sempre pecando. Claro, você ainda tem carne aí. E Paulo fala assim, que na nossa carne não habita bem algum. A carne, irmão, é a habitação do pecado nas nossas vidas. A carne, ela é tendenciosa. Ela nunca vai se converter. Por quê? A Bíblia fala assim que o Espírito milita contra a carne. E a carne contra o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Então a sua carne vai estar sempre lutando contra o Espírito de Deus. Quando você for pegar uma Bíblia para ler, por exemplo, a sua carne vai estar falando para você, não, vamos dormir. Na hora de você vir para a igreja, a sua carne vai falar assim, não, vamos assistir uma televisão. Então a sua carne vai estar sempre lutando contra as coisas de Deus. Aí é que onde entra o jejum. É onde você vai jejuar para a sua carne ser mortificada. E o Espírito de Deus
vivificar o seu espírito e você passar a andar no espírito. Porque lá em Gálatas fala assim: andeis no espírito e jamais cumprireis o desejo da carne. Então nós vamos entrar no estudo de hoje, continuando o estudo sobre a lei. Abram suas Bíblias no livro de Romanos, Romanos 3. E hoje nós vamos ver o que o livro de Romanos fala sobre a lei. O que Paulo falou sobre a lei para a igreja em Roma. Só para você fixar na sua memória: lei é fazer para merecer. Eu tenho que fazer na minha carne, no meu esforço, para merecer algo de Deus. Isso é lei. Então você tinha que cumprir os mandamentos para merecer a bênção de Deus. Vamos ler versículo 9 e versículo 10. Paulo fala assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Se a gente pegar aqui, irmãos, esse texto, igual eu li aqui, 2 versículos, nós vamos entender o quê? Que Paulo está falando que ele está debaixo do pecado. Se eu pegar só esses 2 versículos, eu vou entender que Paulo está dizendo assim: todos nós estamos debaixo do pecado. Vou ou não vou? Mas se você ler o contexto, a partir do capítulo 2, versículo 17, por exemplo, você vai ver que Paulo está falando de judeus, e ele era judeu. Então, aqui, quando ele chega aqui, no versículo 9, ele está falando dele como um judeu. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Nós judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estamos debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Paulo está falando da lei. Todos que estão na lei estão debaixo do pecado, porque ninguém consegue cumprir a lei toda. Quando você não consegue cumprir a lei toda, você está debaixo de maldição, porque ou você cumpre tudo e você se torna justo, ou você é pecador. Olha só para você ver no versículo 5 aí, de Romanos 3, 5. Não, versículo 1 mesmo. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Romanos 3, 1. Ou qual a utilidade da circuncisão? Porque eles estavam querendo circuncidar, mesmo sendo igreja. Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para serdes justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós vantagem? Viu que ele está falando como judeu? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, irmãos, também se converteram ao judaísmo. Esses gregos que ele está falando aqui estão debaixo de pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Então, na lei não havia justo, não houve ninguém justo, ninguém conseguia ser justo na lei. Agora, versículo 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, a lei torna todo mundo pecador, porque ninguém consegue cumpri-la diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei, Paulo está dizendo que ela serviu para revelar o pecado. Sem a lei, as pessoas não sabiam o que era pecado, mas Deus, ele deu a lei para que o homem visse o seu pecado e entendesse que precisava de alguém para salvá-lo, porque ele, por si só, não conseguiria ser salvo. Então a lei tornou o homem conhecedor do pecado. Não, eu não consigo cumprir a lei, eu sou pecador, eu preciso de alguém para me salvar, Jesus Cristo. A lei serviu para isso. Versículo 21. Mas agora sem lei, porque agora ele está na graça, mas agora sem lei manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja que a lei e os profetas testemunharam disso, falaram disso, da justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Ou seja, irmãos, todos que creem em Jesus se tornam justos.
Ah, pastor, mas eu peco, eu erro. Mas para Deus você é justo. Porque Deus, quando olha para você, Ele vê o sangue do Filho dele derramado sobre você. Agora, aquele que vive deliberadamente no pecado, não. Aí já é outra coisa. Mas se você erra aqui, erra ali, se arrepende, não pratica mais, Deus não imputará o pecado a você, de forma nenhuma. Versículo 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram quem? Todos que estavam na lei. Todos que nasceram debaixo da lei pecaram. Até nós pecamos, mas ele fala aqui, mas vocês foram justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele nos redimiu, Ele pagou um preço por nós. Como Ele falou, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então nós hoje, irmãos, não estamos mais debaixo da lei de Moisés, da lei das obras, da lei da carne, mas nós estamos debaixo da lei da fé. É essa lei que nós estamos debaixo, e é ela que funciona na vida da igreja, é ela que funciona na sua vida. Por isso que Paulo falou que o justo viverá pela fé. Hoje a lei que funciona na sua vida é a lei da fé. Se você tem fé, você vai receber. Se você tem fé, você vai ser curado. Não é se você cumprir mandamentos, mas é pela fé. É a lei da fé. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Então hoje nós somos justificados em Cristo Jesus. Olha no capítulo 4, versículo 1 até o 5. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. O que ele está falando aqui é o seguinte, irmão: se você está querendo ser justificado pelas tuas obras, então você tem do que se gloriar, mas não perante Deus. É o caso de quem? Dos espíritas, que eles acham que a caridade é que vai salvá-los, a obra vai salvar eles. Mas se eles estão achando que a obra deles vai salvar eles, eles têm de que se gloriar, mas não em Deus, neles próprios. Então, quando nós, igreja, também queremos fazer alguma coisa para sermos justificados diante de Deus, Deus, eu vou fazer isso para o Senhor, porque aí o Senhor vai me considerar justo e vai me abençoar. É o que os espíritos fazem. O Senhor vai me considerar justo e vai me salvar, tipo uma troca. Tem pessoas, irmãos, que elas são tão boas, mas tão boas, que quando morrem, a gente fala assim: não é possível que esse fulano não foi para o céu. Mas você quer saber? Se ele não tiver aceitado Cristo, ele foi para o inferno. As obras dele não salvam. É forte isso, não é? Não são as obras dele que vai salvar ele. E a Bíblia fala assim que a nossa justiça própria, para Deus, ele é como trapo de imundície. O que é trapo de imundície? Naquela época, as mulheres não tinham absorvente, elas usavam um pano. E esse pano que é chamado de trapo de imundície. Então a sua justiça própria, se você acha que você é bonzinho, se você vai para o céu porque você é bonzinho, ou alguém, essa sua justiça para Deus é como aquele pano que as mulheres usavam. É por Cristo, irmãos. É pela fé. Tem vezes, irmãos, que a gente faz tantas coisas boas que a gente se gloria. É ou não é? Nossa, eu ajudei fulano de tal. Nossa, eu fiz isso. Nossa, eu fiz aquilo. E aí a gente acaba recebendo a glória, mas Deus não está sendo glorificado. Então, por isso que a Bíblia fala: quando você fizer com a mão, esconde a outra, porque a glória, irmão, é dele, não é sua. Amém? Agora versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Irmão, o que esse versículo aqui está falando é o seguinte: se você fez alguma coisa para Deus, então Deus está devendo para você. Se você acha que você merece, então Deus está sendo devedor seu. Olha aqui: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Ou seja, a graça é o quê? Favor imerecido. Não é considerado graça, e sim dívida.
Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ao que não trabalha. Você quer fazer ou não fazer? Você quer trabalhar ou descansar? Por isso que a gente muitas vezes não entende o que é a graça. A graça é algo que o nosso intelecto não consegue entender, porque nós somos cheios de justiça própria. A gente acha que a gente tem que fazer para merecer, mas Cristo que fez. Você não fez nada, você só creu e Ele te salvou. E a partir daí você vai aprender a viver uma vida pela fé, que agora a fé é a lei que vai governar a sua vida. Versículo 6, do 6 ao 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Viu? Você é bem-aventurado, porque Deus te considerou justo, independente do que você fez. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Se você está, irmãos, na fé, Deus jamais vai imputar o seu pecado. Deus jamais vai colocar sobre você o peso daquele pecado que você praticou anteriormente. Do seu pecado Ele já esqueceu, Ele não vai te cobrar mais. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. O que acontece hoje na graça? O que eu faço de mal, eu vou colher de mal. O que eu planto, eu colho. Não é Deus que está cobrando de mim, eu vou colher. Isso é uma lei que Deus deixou, a lei da semeadura. O que o homem plantar, ele vai colher. Então o que eu plantar de pecado, eu vou colher de corrupção. O que é corrupção? Aquilo que se acaba, aquilo que se perde. O que o homem semeia na carne, ele colhe corrupção. O que o homem semeia no Espírito, ele colhe vida eterna. Então a gente tem que sempre semear no Espírito. Nós, igreja, hoje, a igreja no geral, ela está muito cheia de justiça própria. Tipo assim, eu vou fazer, porque se eu fizer, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar, Deus vai fazer. Se eu estiver fazendo uma barganha com Deus, eu vou fazer para merecer a bênção. E aí a gente começa a fazer algo para Deus, para merecer uma bênção de Deus. Tem muitas coisas, irmãos, que Jesus fez que não é para nós fazermos. Por exemplo, Jesus, ele colocou a mão no ouvido de um surdo e cuspiu na boca dele. Aí a gente viu que tem um pastor aí que fez isso. Jesus fez isso, o homem foi, o ouvido dele desimpedido e ele começou a falar. Mas não quer dizer que nós temos que fazer isso, porque Jesus ensinou como é que nós, igreja, devemos agir. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e imporão as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Então a maneira que nós temos para curar alguém é impor as mãos e ter a oração da fé. Agora tem gente cheia de tanta coisa aí para poder curar os enfermos, irmão. Não é porque Jesus foi, cuspiu no chão, fez um barrinho, passou no olho do cego, que você tem que fazer também. A gente precisa começar a entender a Bíblia. Não foi porque Jesus andou sobre as águas que você tem que sair, procurar uma piscina e querer andar em cima da água. Nós temos que estar atentos, irmãos, aos ensinamentos de Jesus para a igreja. O que Jesus fez foi guiado pelo Espírito Santo para aquela ocasião. Eu fico vendo muitos pastores aí que eles vão curar uma pessoa que está enferma, eles dão um murro na boca do estômago do doente, que o doente falta morrer. Mas a Bíblia fala que você tem que só impor as mãos. Só que tem uma coisa, os sinais acompanharão os que creem. Os incrédulos vão conseguir fazer isso? Não. Quem não tem fé, irmão, não adianta você ir orar para um enfermo sem fé. O pastor Gilmar deu um exemplo que ele foi orar para uma mulher que estava em estado terminal de câncer, e ele orou com autoridade na vida dela, declarando a cura, porque ele creu nisso. Agora, se você for lá sem fé que ela vai ser curada, não adianta você orar, porque a fé está dentro do seu coração, não vai cumprir. Amém? Capítulo 4, versículo 19, fala assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. E isto lhe foi também imputado para justiça. Seguinte, irmãos, Abraão tinha uma promessa de Deus. Quantos aqui tem promessa de Deus? Abraão tinha. E aqui está falando que ele olhou para si, viu que ele estava velho, que Sara estava velha, mas ele não deu crédito para isso. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Então não olhe para a circunstância que você está passando, olhe para a promessa, olhe para a palavra. E aí fala assim: mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando ele recebeu a promessa, ele dava glória a Deus pela promessa, porque ele sabia que ele ia receber, ele tinha certeza, ele estava plenamente convicto, está falando aqui,
de que Deus era poderoso para fazer na vida dele. E aí fala assim que isso lhe foi imputado para a justiça. A fé, ele recebeu pela fé, não foi pela obra, não foi pelo que ele fez, foi pela fé que ele teve na palavra, na promessa de Deus. Às vezes a gente tem uma promessa de Deus, só que a gente quer fazer por onde merecer aquilo. E é onde está o nosso erro. Nós temos apenas que crer, irmão, não duvidar, estar convicto de que Deus é poderoso para nos dar, independente da situação que nós estamos passando. Nossa, Deus me prometeu que vai me dar uma casa nova, agora eu preciso trabalhar para Ele, eu preciso fazer para Ele, para confirmar essa vitória, para confirmar essa bênção. Não, se você fizer isso, você está querendo ser merecedor, é pela fé, amém? O que você crê da bênção de Deus, isso vai ser imputado como justiça na sua vida, e você vai receber. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Fala assim, eu fui justificado mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, igreja, somos justificados, somos justos, não pelas nossas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós ainda éramos pecadores e Cristo morreu por nós para nos justificar. Esses dias eu coloquei um post lá na... Coloquei não, a pessoa colocou um post, eu comentei, e eu coloquei que nós fomos justificados, nós somos justos. Aí uma pessoa lá falou assim, mas se você é justo, então Jesus não veio para você, porque Jesus veio para os pecadores. Eu falei, sim, quando eu era pecador. Ele veio para mim quando eu ainda era pecador. Aí eu botei esse versículo aqui, que Jesus veio para nós quando nós ainda éramos pecadores, mas Ele nos justificou, e hoje nós não estamos mais debaixo do pecado. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então você vê que pecador e justo são duas coisas completamente diferentes. Aí, irmãos, o que acontece? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou pecador mesmo, eu sou isso mesmo. O que acontece? Quando você fala que você é um pecador, você se considera um pecador, você está negando a obra que Cristo fez na sua vida, que morreu para te tornar justo. Não é porque você peca que você é pecador. Eu faço bolo de vez em quando, mas não sou confeiteiro. O pastor Gilmar joga bola de vez em quando, mas ele não é um jogador de futebol profissional. Ele nos salvou quando nós ainda éramos pecadores e continua salvando ainda muitos pecadores, entendeu? Os pecadores, Jesus vem e salva, mas Ele tira da condição de pecador e coloca na condição de justo, porque os pecadores não herdarão o reino dos céus. Então por isso que nós não somos mais pecadores, porque se a gente falar que eu sou pecador, então eu não vou herdar o reino dos céus, eu não vou para o céu, porque no céu não vai entrar pecador, só vai entrar quem é lavado e remido pelo sangue de Cordeiro. É algo assim, difícil de nós entendermos pela nossa justiça própria. É igual assim, irmãos, hoje, todo mundo aqui pecou hoje, todo mundo errou. Errou ou não errou? Mas se você morrer amanhã cedo, por exemplo, e você nem lembrou de pedir perdão por esse pecado seu de hoje, você acha que você vai ser salvo ou vai para o inferno? Você vai ser salvo, entendeu? Você vai ser salvo. O problema também, né, pastor, é que tem muitos crentes que estão vivendo no pecado, não estão vivendo em Cristo. Quando você vive no pecado, por exemplo, vamos supor que tem um crente dentro da igreja que está vivendo uma vida de prostituição, e está vivendo vida de prostituição sem se arrepender. Nós vimos na aula passada que essa pessoa, ela está profanando o sangue de Cristo. Quem vive deliberadamente no pecado está profanando o sangue de Cristo. Agora, um pecado aqui, um escorregão ali, um erro aqui, lógico que tem problema, você precisa se arrepender e não praticar mais. Mas viver a prática de um pecado é diferente, consciente é diferente. Nós vimos na aula passada em Hebreus, uma passagem que fala que essas pessoas vão para o inferno. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, avultar é revelar o pecado. Sobreveio a lei para revelar o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde a pessoa é um grande pecador, a graça tem que ser maior ainda para salvar aquele homem, aquele pecador. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, olha só o capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
Aí ele responde: de modo nenhum. Porque, irmãos, aqui no versículo 20, 5:20, ele está falando da salvação. Que quando a pessoa ela foi salva, se ela era uma pessoa que totalmente errada, a graça foi maior na vida dela. A graça teve que superabundar na vida dela. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É o que Jesus falou em uma de suas parábolas, a respeito de um devedor, que um devia 50 denários, o outro devia 500 denários. Aí ele pergunta, a pessoa perdoou os dois. Aí ele fala assim: quem ele mais amou? Lógico que aquele que a quem ele mais perdoou, aquele que devia 500 denários. Então aqui está falando justamente disso, de pessoas que, por exemplo, mataram muitas pessoas. Então era um grande pecador, era uma pessoa com ofensas, com pecados terríveis. Paulo foi um deles. E aí, o que aconteceu? A graça de Deus superabundou para que pudesse salvar aquele homem da morte do inferno. No versículo 6 ele fala: e essa pessoa pode continuar no pecado? No versículo 1 ele está falando: para que a graça seja mais abundante ainda? De modo nenhum. Uma vez que ele foi salvo, irmãos, ele não pode mais permanecer no pecado. Versículo 6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Está vendo? Então o pecado, você não é mais escravo do pecado, você agora foi livre do pecado. Olha o versículo 19 também: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O que acontece é o seguinte, irmãos: quando nós estávamos sem a graça de Deus, nós estávamos debaixo da escravidão do pecado, nós éramos escravos do pecado, o pecado nos dominava. Quando nós recebemos Jesus Cristo e a graça veio nas nossas vidas, a graça nos capacitou a resistirmos o pecado. Por isso que ele fala: como você oferecia o seu corpo para o pecado, agora você deve oferecer o seu corpo para a santificação. Ou seja, você tem domínio sobre o seu corpo agora. A graça te deu esse poder de dominar o seu corpo. Então você é que oferece agora, ou para o pecado, ou para a santificação. Você tem o poder sobre o seu corpo, não de você, a graça de Deus na sua vida. A graça, irmãos, é a força que Deus nos dá para não pecarmos. Amém? Versículo 20: porque quando erais escravo do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, fala assim: eu estou liberto do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então você não é mais escravo do pecado, você agora está livre do pecado. Aleluias? Irmãos, onde tem pecado, tem morte. O salário do pecado é a morte. Vamos viver uma vida de santidade. Pastor, eu não dou conta de dominar o meu corpo. Dá sim. A Bíblia fala assim: que não vos sobrevém tentação que nós não podemos suportar. Aleluias? Capítulo 7, olha a analogia com relação ao casamento. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos,
de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ele está falando o seguinte, que muitas pessoas querem viver a lei a vida toda. Só que ele fala assim, que se você morreu com Cristo, você está livre da lei. E você está pronto para se unir a Cristo. A Bíblia fala assim, que o fim da lei é Cristo. Os judeus, por exemplo, eles querem viver a lei a vida toda. Sempre na lei. E eles rejeitaram a graça de Deus. Muitas pessoas vivem assim ainda hoje. Mas Paulo está falando que, para os romanos, que eles estavam livres da lei. E podiam se unir a Cristo, a lei de Cristo. Aleluia. Viveram a vida em novidade de vida. E não na caducidade da letra, caducidade da lei. O versículo 7 agora. Eu quero ler isso aqui agora para a gente encerrar, para vocês entenderem o que Paulo está querendo dizer aqui. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Paulo está falando aqui, irmãos, de quando ele era judeu, de que o mandamento que ele esperava viver, cumprir, para viver, para receber a salvação, tornou morte na vida dele, porque ele não conseguia cumprir. Versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então ele sabia que pela lei ele estava morto, ele não conseguia, o pecado matava. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei é boa, porque quem cumpria a lei, irmão, era abençoado, quem cumpria a lei era justificado. Então a lei era boa, o problema era a carne do homem. Versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Então não foi a lei que causou a morte, foi o pecado. A fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo está falando ele ainda como judeu, irmãos. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo estava dizendo o seguinte, irmãos, que em Cristo você foi liberto da lei do pecado e da morte. Ele falava que na lei ele queria fazer o bem, só que ele não conseguia. O mal que ele não queria fazer, ele fazia. Aí ele fala no versículo 25, versículo 24: desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Então ele entendeu que quando ele recebeu Jesus,
ele se tornou livre dessas leis do pecado e da morte. Ele fala, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês acham que Paulo andava segundo a carne ou segundo o Espírito? Quando ele era judeu, ele estava vivendo na carne, mas quando ele aceitou Cristo, ele passou a viver no Espírito. Agora ele estava livre da lei do pecado. O pecado não dominava mais ele, entendeu? Agora ele dominava o pecado. Por isso que ele fala no versículo 3, olha só: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Quando ele fala na carne de Cristo. Deus condenou o pecado no corpo de Cristo. Cristo também estava com o corpo, também estava em carne, mas não pecou. Por isso que o pecado foi condenado na carne, no corpo de Cristo. Amém? E versículo 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Está vendo que ele não andava segundo a carne? Mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém? Então hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós temos que andar segundo o Espírito e não segundo a carne. O que é andar segundo a carne, irmãos? É viver deliberadamente no pecado. Viver deliberadamente no pecado. Isso é andar na carne. E para a gente terminar aqui no Romanos 8 ainda, continuando no versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem é que pode agradar a Deus? Os que estão na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vós, porém, versículo 9, fala assim: eu, porém, não estou na carne, mas no Espírito. Aí ele fala, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em você, irmão, você tem que estar andando segundo Ele, e não segundo a sua carne. Claro que pode, né, pastor, ter muitas pessoas dentro da igreja que estão na carne mesmo. Mas Paulo adverte, para que você não ande na carne, mas que você ande no Espírito. Amém? E a gente entender que a gente pode andar no Espírito. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus. Deus, que possamos a cada dia buscar andar na Tua vontade, no Teu Espírito. Pai, que a Tua palavra esteja vivificada em nossas vidas e que o Teu Espírito nos fortaleça. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, te agradecemos nesta noite. Amém.